Deus abençoe, meu prezado. Nós vamos agora assistir os baraques louvando o Senhor nosso Deus. Muito obrigado, viu, pela preparação dos nossos baraques. A paz do Senhor, irmãos. Eu vou pedir para que todos os homens, se coloquem de pé. E assim, vamos cantar todos nós. Bora aí, cara. Tá tudo certo, então. A canção que nós vamos cantar é Na Oração Encontro Calma, tá bom? Assim nós já vamos cantando e vamos ensaiando para a conferência missionária. Na oração encontro calma, na oração encontro paz, orar a Deus mais bem na alma, falar com Deus e
Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Nos coloquemos de pé, vamos orar, vamos contribuir para a obra do Senhor nosso Deus. Pai de toda bondade, Deus de toda graça, te agradecemos, Senhor, por estarmos na tua casa, te agradecemos, Senhor, pela tua presença, te agradecemos, Senhor, que o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Ó Eterno, recebe, Senhor, a cada um de nós, vendo a tua presença, recebe, meu Senhor, as nossas ofertas, recebe, meu Senhor, o nosso dízimo. Ó Eterno, te agradecemos, Senhor, porque o Senhor está conosco, Pai. Em nome santo de Jesus. Amém. Jordelino, venha louvar o Senhor. Enquanto ele se prepara, eu quero pedir para o nosso irmão Júnior, juntamente com a Carol e o Guilherme, onde é que estão? Estão lá. Venham mais aqui à frente. Eu queria apresentar a vocês rapidamente. Esses irmãos aqui da sede passam a cuidar daquele ministério chamado GPS. A programação continua, para vocês tomarem conhecimento. São pessoas muito habituadas, muito bem, daí mesmo, para a igreja conhecer, lembrar de vocês, orar por vocês. Aqui está o Guilherme, a Carol e Júnior, José Roberto Martiniano Júnior. Vocês agradecem a Deus, vão orar por eles, amém, meus irmãos? Deus abençoe, pode tomar os seus lugares. Também eu faço questão de apresentar, percebi que não apresentei durante o mês em uma reunião de obreiro, mas passou a dirigir a congregação do Pazinho, o Cláudio. Cadê o Cláudio? Cláudio de quê? Cláudio dos Santos. Este moço passou a dirigir a congregação do Pazinho. Muito obrigado. Passou a dirigir a congregação do Azeredo, Oséias Mariano. Queira ficar de pé? Se eu não tinha avisado, avisei agora. Está aí. Deus abençoe. Passou a dirigir a congregação do Mandu, Canuto Medeiros. Está presente? É verdade, verdade. Genésio. Cadê o Genésio? Genésio já saiu, né? Está lá no Mandu agora. Obrigado. Canuto Medeiros está lá no Piracuama, com a professora Denise. Deus abençoe. Quem mais? São esses? Foram 5 alterações. Hã? CDHU. O Célio, já tinha identificado. Cadê o Célio? Está aqui? Lá esteve Oséias Adriano. A todos que passaram pelas congregações, o nosso agradecimento. Amém, meus irmãos? Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Que bom, estamos na presença do Senhor e sentindo a sua presença, o nosso coração se alegra diante do Senhor. Existe um amigo fiel, companheiro fiel, que nunca nos deixa só. Ele é o nosso amigo a todos os instantes, é o nosso divino companheiro a cada momento em nossa vida. Vamos louvar ao Senhor. Se você puder cantar, tenha liberdade também.
divino companheiro no caminho, tua presença sinto logo ao transitar. Tu dissipaste toda sombra, já tenho luz, a luz bendita do amor. Será que você pode cantar comigo? Pode. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tem seu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Bendito seja o nome de Jesus para sempre. Glória a Jesus. A sombra da noite se aproxima e nela o tentador vai chegar. Não me deixes só no caminho. Ajuda-me até chegar. Vamos cantar mais uma vez bem forte, vamos. Fica, Senhor, já se faz tarde. Desce meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Vamos cantar mais uma vez o coro bem forte, vamos. Fica, Senhor, já se faz tarde. Aleluia! Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Aleluia. Fica, Senhor, meu Salvador. Aleluia. Comunicar o aniversário, culto em ação de graças dos nossos dirigentes no mês de agosto. Ontem aconteceu lá em Moreira César, de Moisés, no rodeio do Lucas, dia 7, dia 14, Luiz Carlos, mas já alterado para o dia 12, dia 19, Felipe Leite Dias, no César Parque, dia 21, Joceliano, no Morumbi, dia 26, João Paulo, em Santa Cecília, e dia 28, no Maricá, no Alexandre Domingos. Do Felipe já foi? Ah, então, é só uma vez só, né, irmão? Então, avise a secretaria. Muito bem. Temos a agenda rapidamente, hein, irmão? Passa para nós. Sábado agora é consagração por conta da ceia aqui na sede. Então é na sede das 7 às 9. E à noite, 18h30, ceia. Pode seguir. 15 e 16 de agosto, Congresso da Escola Bíblica Dominical. As inscrições estão abertas. Quantos irmãos aqui já estão inscritos? Pouquinho, hein? Escola Bíblica Dominical é um assunto muito importante. E aí está um escritor muito preparado,
um dos diretores da Faculdade Teológica de São Paulo. Vocês precisam vir. Façam a inscrição, utilizem o aplicativo da igreja. Mais algum? Vigília, uma DEP FADEP, sexta-feira, agora, dia 8, às 22 horas. Muito bem, para jovens e adolescentes. O que mais? Terminou? Mulheres de Fé, congresso também no mês de agosto, 29 e 30 de agosto. Logo teremos mais divulgação a respeito. Então, oremos por este evento, pelas nossas irmãs do Círculo de Oração, 29 e 30 de agosto. Nos coloquemos de pé uma vez mais. Eu quero convidá-los para o Evangelho do Nosso Senhor, segundo escreveu Mateus. Capítulo 25, os versos 14 em diante. Capítulo 25, verso 14. Todos acharam? Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2 granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1 foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E, muito tempo depois, veio o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhes outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 que ganhei com eles. E o seu senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos. Eis que com eles ganhei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu senhor: Bem estás, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Mas, chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. E atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse: Mau e negligente servo, sabes que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e, quando eu viesse, receberia o meu com juros, o que é meu com juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem os 10 talentos. Porque a qualquer que tiver, será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tiver, até o que tem, ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Amém. Tem alguém do seu lado? Ore por ele. Senhor Deus, nossa gratidão chega à tua casa, pedimos a tua bênção, a iluminação do teu Espírito Santo, a tua direção para aplicar a tua palavra à nossa vida espiritual, a nossa vida ministerial, a todos os aspectos da nossa existência. Pai Celestial,
Aceita, Senhor, o nosso pedido. Opera poderosamente no meio desta igreja, como tens feito. Assim pedimos, Eterno, e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Quero tomar os seus lugares. Coisas importantes iniciais. Primeira, tudo que nós temos foi dado por Deus. Amém? Tudo que nós temos. Mas o servo que recebeu um talento, até ele reconheceu que tudo que recebemos vem de Deus. Aqui está o que é teu. Ele disse assim, verso 25. Então, o reconhecimento de que todas as dádivas vêm de Deus, até aquele que é como este servo mau, reconhece isso. Então, não há o que discutir. A segunda coisa importante é que a capacidade, porque foi dada a cada um segundo a sua capacidade. Foram dados diferentes números de dons ou de talentos a cada um dos três. Mas a capacidade já estava lá. Já estava lá. Não diz o texto que foi dada uma capacidade diferente para cada um. A capacidade já estava. O que faz a diferença é a quantidade de talentos. Mas diz aqui o texto, o Senhor, né? Foi dada a cada um segundo a sua capacidade. Porque as capacidades são diferentes. São diferentes. E de onde nascem as capacidades? As capacidades nascem de como nós agimos e reagimos diante das oportunidades. Quando nós agimos com ousadia, agimos com coragem, com destemor, e enfrentamos situações inusitadas, diferentes, que não estão até no manual, não é? Nós acabamos adquirindo experiências. Estas experiências vão forjando nossa capacidade. E conforme estas experiências vão se multiplicando, as nossas capacidades vão sendo ampliadas. Então, há pessoas que a vida toda você observa que não há nelas um desenvolvimento de capacidade. Então, naturalmente, não se destinará a estas pessoas mais dons do que são capazes, ou mais talentos. Então, o primeiro ponto que nós devemos ter em mente é que tudo que recebemos vem de Deus. O segundo ponto é que cada um tem uma capacidade. O que Deus distribui são talentos. Amém, meus irmãos? E o terceiro ponto principal aqui nessa noite. Tudo que recebermos de Deus, o desejo dele é que seja multiplicado. O desejo dele é que seja multiplicado. Este é o desejo de Deus. Não importa quantos talentos você recebeu. É segundo a sua capacidade. Porém, o que Deus espera daqueles que têm mais ou têm menos capacidade é a multiplicação. O que é que Deus espera? A multiplicação. Amém, irmãos? Então, você continuar com os mesmos talentos que recebeu, vai dizer claramente para Deus que houve um esconder deste talento. Não é? Houve uma decisão de viver uma vida reduzida ao ponto inicial que você está. Sendo que você está sendo forjado por Deus quando Ele te entrega esse talento, esta
oportunidade. Nessa noite, eu quero passar aos irmãos, se é que vai ser possível, 5 níveis que mostram um desentendimento sobre essa parábola dos talentos. Eu vou, desejo falar com os irmãos sobre um nível chamado baixo compromisso. O segundo, baixa identificação. O terceiro, baixa compreensão. O quarto, baixo foco. E por último, baixa coragem e ousadia. Estes níveis são os níveis onde estão vivendo aqueles que receberam um talento único. E com esse talento único, escondido, não podem realizar o projeto de Deus para as suas próprias vidas, para as suas famílias, para a congregação onde servem, para a igreja, para a cidade. Se acomodam aos níveis mais baixos, mais inferiores, e por esta razão não podem ver desenvolvimento. Atenção, não se preocupe com o tamanho da tua capacidade agora. Se você quiser uma escalada de crescimento e subir estes níveis que eu vou comentar, tudo está à sua disposição, porque o nosso Deus é bom, o nosso Deus é maravilhoso, a sua misericórdia se renova a cada manhã. Amém, meus irmãos? Você pode ter chegado aqui essa noite sentindo-se o mais inferior de todos, mas isso pode mudar. Diga para o irmão do seu lado, pode mudar. As coisas podem mudar. Você não precisa, você não está destinado eternamente a ficar nessa situação, não é? Ó céus, ó terra, lembra disso, irmão? Passava muito nos desenhos animados, não é? Aquele pessimismo tremendo de quem acha que não dá para mudar. Não, irmão, deixa isso e começa a clamar a Deus e dizer a Deus, eis-me aqui, Senhor. Cadê o meu talento, Senhor? Amém, meus irmãos? Então nós vamos acreditar. Cada um aqui sabe qual o talento que recebeu. Cada um de nós. Então vamos lá. O que significa ter um compromisso baixo? Que é uma armadilha para você não prosperar, independentemente do tamanho da tua capacidade, com o dom, aliás, com os talentos ou talento que Deus lhe deu. O que é esse baixo compromisso? Primeiro, são membros que vêm à igreja e se conformam apenas em ser auditório. Querem apenas ser auditório, consumidores, não é? Chegam depois que começa, saem antes que termina, não é? São consumidores, não é? Tem uma boa música, tem uma boa palavra, tem bons amigos, não é? Então, aquele ambiente dos sonhos. E tem gente que faz da membresia da igreja apenas esse tipo de perspectiva. Outra coisa que deve se contrapor a isso, então, é que nós fomos chamados, e tivemos um chamado radical para servir a Jesus. Não é para vir assistir, é para vir participar. Então, vou deixando um versículo em cada situação dessa. Lucas 9, 23. E dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Isso não é um chamado suave, não é? Isso é um chamado forte, não é? Tomar cada dia a sua cruz, não é? Você está com a sua cruz aí, irmão? Dá glória a Deus, dá glória a Deus, porque é o Senhor que você está seguindo, amém? Você é uma pessoa importante, é uma referência lá na casa do Senhor. Diga aí para o irmão, vai, hoje eu vou apelar mesmo. Você é uma referência. Você é uma referência, irmão. Tem gente que está olhando para você e desanima quando você desanima, não é?
Pega essa cruz, irmão, para de falar mal da cruz, não é? Porque a cruz mesmo, quem levou foi o nosso Senhor, não é verdade? Então, eu quero apresentar, neste primeiro ponto, alguns desafios para você. Você conhece o manual 4 Passos de Bem-vindo à Igreja? Quem conhece? Pois é. Eu sei que vocês não conhecem, não têm tanta familiaridade com ele. Mas se você entrar no aplicativo da igreja, lá está. Nós pedimos e foi construído esse manual para servir de uma alternativa para lições de discipulado. Ele tem 4 lições. Não sei se está sendo 4 passos. Você pode conhecer ele agora, é só projetar lá o QR Code. E isso está à disposição. Está à disposição no aplicativo Bíblia também. Você vai conhecer isso. É baseada na declaração de fé das Assembleias de Deus. Enfim, a nossa declaração de fé, que prepara as pessoas para o batismo. Mas não somente isso. Nós temos que expandir mais isso daí. Tem pessoas que vêm de outra denominação, não é? E precisavam saber o que a gente pensa e o que a gente crê. E nós não damos valor a isso. Se nós não damos valor, por que dará valor àquele que está chegando agora? E aí, nós temos essa diferença de caminhada entre uns e outros. E isso não precisa continuar assim. Precisamos melhorar isso. Eu estou até para dizer para os dirigentes que estão aqui essa noite, que já no próximo mês, aqueles que forem para serem recebidos aqui à frente, precisam declarar que conhecem estes 4 passos de bem-vindo à igreja. Nossa igreja, irmãos, esta é a igreja que, de certa forma, a gente chama de nossa. É onde a gente congrega. Se a gente não der valor a esta igreja, por que dará valor àqueles que não são dela? Então, tudo em torno de Jesus, sem dúvida. Mas temos que dar valor a essa organização, a essa instituição onde trabalhamos. Pense nisso. Então, um outro desafio, além de conhecer o material, faça parte da equipe de integração. O que é essa equipe de integração e discipulado? Lá no culto na praça, ou no culto do templo, ou no culto das casas, alguém veio para Cristo? Alguém tem que adotar essas pessoas. Não podemos imaginar que uma maternidade acaba uma criança de dar à luz, de vir à luz uma criança, e se coloca uma criança recém-nascida no corredor. Não, ela vai para todo o amparo de saúde e de alimentação. É assim que se cuida dos recém-nascidos. Mas nós não enxergamos isso. Então, essa tarefa que eu estou pedindo aos irmãos é uma tarefa muito importante. Pesquise na sua congregação quantos irmãos podem fazer parte desse serviço. Porque se a gente sobrecarregar só 2 ou 3 da igreja para discipular, é até uma atitude covarde. Nós precisamos ter uma atitude solidária, não é? Com aqueles que vêm para Cristo. Isso é obrigação do pastor, é obrigação do professor da escola, é obrigação desse ou daquele. Não. As ovelhas multiplicam ovelhas. E nós podemos fazer parte desse processo. Quantos sabem disso? Amém, meus irmãos? Então, esse é um desafio desse primeiro ponto. Se o primeiro ponto é de ter um compromisso, então fique estabelecido este compromisso. Pense nisso. Segunda característica nessa parábola dos talentos: a baixa identificação. O servo do talento único, ele não viu significado, ele não viu valor naquele talento que recebeu. Ele não percebeu que aquilo é de alto valor. Tornar-se membro de uma igreja é de alto valor. Não é só uma filiação social. A gente não vem para a igreja
para fazer parte de mais um grupo social, um clube, um grêmio, nada disso. A gente vem para a igreja porque nesta membresia que se estabelece, nós fomos ligados a Jesus. Amém, meus irmãos? E quando a gente é ligado a Jesus, o que Ele espera? Nosso fruto. Amém? Então, não fazer da igreja um lugar onde saturado de programas só para distrair os crentes. Não. A igreja não é com finalidade nesse sentido. A igreja é onde os programas que acontecerem nela devem ser valorizados para alcançar vidas para Deus, para edificar os crentes que já estão, e assim a nossa mente, o nosso coração ser direcionado para isso. Em João 15:5, o verso para este segundo assunto, da identificação, ser um crente identificado, é um crente que sua capacidade vai gerar resultado. Então, eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim, eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Amém, irmãos? Então, quando uma pessoa vem para a igreja, ela não vem só para mais um grupo social. Ela vem para estar ligado em Cristo. O desafio que a gente apresenta nesse item aqui: participe diariamente do devocional dos planos que estão em andamento. Agora, estamos no Salmo 23. Mas, se a gente pesquisar, quantos irmãos de verdade estão abrindo o aplicativo, olhando este devocional? Este plano de estudos que estamos fazendo, inclusive, devem ser pregados nas congregações. E, às vezes, fugimos desta meta de dar a todos essa compreensão geral do assunto, essa vivência do assunto, estando numa congregação ou noutra, é o assunto que vai prevalecendo? Não, preferimos sair aí dando sonido incerto. E ninguém se prepara para a batalha quando o som é incerto. Então nós queremos, irmãos, incentivar aos irmãos. É um facilitador de trabalho para os dirigentes, para os obreiros, para os pregadores. Então, preste atenção nisso, por gentileza. Outra coisa, um desafio que tem a ver com a identificação é participar da escola bíblica dominical, do culto de ensino na congregação, é participar aqui na sede, é conhecer e divulgar a agenda da igreja. É importante ter essa convivência com as coisas da igreja que você faz parte. É ser mordomo fiel, contribuinte, é ser uma pessoa que conhece o cadastro eclésia. Hoje eu estou falando aqui de assuntos que dizem respeito aqui, a nosso Ministério Belém, não é? E quantos não conhecem esse cadastro? E quando conhecem, quando atualizam o cadastro, quando acompanham a sua participação como contribuinte, eles percebem que há uma seriedade no trabalho, há uma vontade de organizar, de dar satisfação, transparência, como se usa dizer, para que os crentes tenham essa tranquilidade renovada, essa confiança renovada. Então, conheça o material. Estamos distribuindo já para mais de 20 congregações, foi distribuído um material para conhecimento, para entender o funcionamento administrativo da igreja. Não há nada demais, não é? É uma comunicação privativa, restrita, cada um acompanha do que é seu. E os casos que não estão lá, as pessoas não estão mais lá, ajuda a secretaria também a atualizar o cadastro dos nossos membros. Importante isso. Quando estes envelopes retornam, sem ter achado o destinatário, eles são arquivados, porque cada membro deste campo
do Ministério Belém, tem uma pasta própria. Cada um de vocês tem uma pasta própria. Tudo que acontece na vida de vocês está lá. Fez a transferência de uma congregação para outra, está lá. Você trouxe um diploma que se formou em algum curso, a gente guarda a cópia lá. Você fez a teologia, põe a cópia lá. Está tudo lá. Você mudou de esposa? Não, aí a gente não tem vontade de guardar. Mas essas coisas que podem ir acontecendo no seu dia a dia, no seu cadastro, mudou de endereço, não é? Você traz para nós e a gente guarda lá. Tá, todo mundo tem o seu próprio cadastro. Então, a baixa identificação, ela pode ser removida com estes procedimentos que acabo de mencionar. A baixa compreensão. O que seria esta compreensão? O que é que você vê na parábola? Você vê que um recebeu 5, outro recebeu 2, e o que recebeu 1. E é interessante como é que se menciona a respeito deles. Vamos novamente dar uma olhadinha. Olha lá. Olha o verso 16. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles. Amém, meus irmãos? E granjeou outros 5. O que quer dizer isso? O mesmo fez com 2 talentos. O que significa isso? Qual é a compreensão que alguns não têm? A compreensão que a gente quer mencionar aqui é de que tudo aquilo que nós recebemos de Deus, para ser tratado segundo a capacidade que eu já tenho, aquilo que recebemos de Deus, para ser tratado segundo a capacidade que eu já tenho, é algo muito importante para se investir fora, negociar. Negociai até que eu venha, diz o Senhor. Ou seja, estes recursos que recebemos de Deus devem ser investidos, não ser retidos, não ser guardados, não ser escondidos. A compreensão desse objetivo é fundamental para a expansão da igreja. Veja Mateus capítulo 5, verso 14 a 16. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador. E dá luz a todos que estão na casa. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Amém, meus irmãos? Então, um dos objetivos para dinamizar a nossa capacidade, fazer ela desenvolver, é que a gente não deve ficar centrado somente nos eventos para agradar uns aos outros. A igreja não tem essa finalidade principal, de uns ficarmos agradando os outros. A igreja tem que ter o seu olhar para os que estão lá fora, sem Deus, sem paz e sem salvação. Quantos entendem isso? Amém, meus irmãos? Este é o nosso objetivo. Tudo que se fizer na igreja, um ar livre, não é? Uma comemoração de aniversário que seja, tem que se pensar, nesse aniversário, como é que vamos ganhar uma alma? Amém, meus irmãos? Se tudo, nesse ensaio, vamos ensaiar esse hino. Qual é a finalidade desse hino? Qual é a mensagem desse hino? O que é que vamos cantar com esse hino? Vai alcançar aqueles que não têm Deus, não têm paz, ou não têm salvação? Isso é importante, porque aí mostra para nós que nós estamos prontos e estamos compreendendo a nossa missão. Desafios para aumentar a nossa compreensão. Eu listei aqui os seguintes desafios. Inscreva-se num curso teológico. Por que não? Prepare-se. Eu não tenho tempo de ir. Faça à distância, hoje está tão fácil isso. Estude, não é? Estude. Mesmo que seja à distância, você tem o seu valor quando faz essa preparação. Inscreva-se em curso de formação de líderes. Temos agora aqui na igreja, baseado num curso internacional chamado Haggai, não é? Você compreender, ter uma visão de funcionamento de igreja,
Parabenizo todos que já têm passado por este abençoado trabalho. Frequente os seminários promovidos pela igreja. Vocês acham que é fácil convidar essas pessoas, elas moverem a agenda delas para virem aqui? Eles têm o que fazer, irmão. São pessoas muito importantes, mas eles cedem o tempo e nós devemos chegar aqui e valorizar estes seminários. Quantos estão entendendo isso? Amém, meus irmãos? O crente precisa ser equipado para crescer. Onde está isso? Efésios 4, verso 11 a 16, lendo rapidinho mesmo. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério. Então, nós somos aperfeiçoados, santos são aperfeiçoados para quê? Para ser só mais santo? Não, para fazer uma obra. A obra do ministério. Quem faz a obra do ministério são os santos aperfeiçoados. Tem santo aperfeiçoado aqui? Não precisa ter medo, não. Tem gente que até diz assim, você sabe, né, irmão? Eu não sou santo. Ué, se você não é santo, é o quê? Não, irmão. Nós somos santos. Santo quer dizer separado. Deus te separou do mundo e colocou na igreja. Perguntar de novo, quantos santos tem aqui essa noite? Aí, aumentou o número dos santos. Glória a Deus. Todos nós, irmãos, somos separados. Eu não estou perguntando quem é perfeito aqui. Essa pergunta eu não fiz. Mas quem é santo? Ué? Todos nós. E os santos aperfeiçoados fazem a obra do ministério. E o que mais? Diz aí, para edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina. Quando a gente cresce, amadurece, não é qualquer vento que leva, vento nenhum leva, porque agora a gente não é mais menino inconstante, agora a gente cresceu. Você pode glorificar a Deus por isso? Levado pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Por que o pastor está falando de crescimento? Porque a Bíblia recomenda que a gente tem que crescer, irmão. Vai ficar nanico a vida toda, irmão? Não pode continuar pequeno a vida toda. Tem que crescer. Bem, e glorificado seja o nome do Senhor, do qual todo o corpo bem ajustado, ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para edificação em amor. Quando você cresce, o outro cresce, o outro cresce, o outro cresce, o corpo está crescendo. Em quantidade e qualidade. Amém, meus irmãos? Que qualidade é essa que não gera quantidade? Porque tem gente que diz, não, o que interessa é crescer em qualidade. Não, isso é hipocrisia. Se você cresce em qualidade, você vai crescer em quantidade. Amém, meus irmãos? Não pode uma sem a outra acontecer. Cresceu na qualidade, a quantidade vai aparecer. Estamos terminando. O baixo, agora para o quarto ponto, o baixo foco. Igrejas que substituem a evangelização e a obra missionária. E com distrações. Acham que isso deve ser validado. São até atividades boas, interessantes, mas substituem o essencial. Então, a gente tem que repensar toda atividade que realiza. Ela não pode substituir o foco principal. Vejam, que o servo enterrou o talento, porque ele perdeu o foco. E o foco é multiplicação. Amém, irmãos? O que ganhou 5, fez mais 5. O que ganhou 2, fez mais 2. O que ganhou 1, sabia que não era dele. Devolveu, mas o Senhor não ficou contente. Não basta só devolver. Não basta só devolver. Você tem que multiplicar. Precisa multiplicar. Pode dizer mais uma vez para o irmão aí?
Precisa multiplicar. Bendito seja o nome de Jesus. Nós temos que nos interessar em gerar filhos espirituais. Veja, Gálatas 4:19. Estamos terminando. Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Então, esta coisa de gerar filhos, de multiplicar-se em novos filhos de Deus, é algo que se espera da vida de todo crente, meus prezados irmãos. Temos que ter esse interesse. Eu vou fazer uma pergunta aqui. Dá uma olhadinha no auditório. Você pode apontar aqui um filho na fé? Você tem alguém aqui que pode dizer: ali está um, eu ganhei para Cristo. Ali está outro, ali está outro. Faz um teste desse na sua igreja. Se alguém vai poder levantar e diz: aquele é meu filho na fé. Tem alguém aqui que pode apontar um filho na fé? Você vê como isso é necessário, não é? Nós podemos chegar orgulhosamente, no melhor sentido, e dizer: este aqui é meu filho na fé. Amém, meus irmãos? Falamos tanto sobre este assunto e pouco nós praticamos. Eu não vou dizer que ele é meu filho na fé, mas ele veio no culto aqui hoje. Nós fizemos evangelização sábado, não é? Essa pessoa se aproximou. Paulo Leal, não é isso o seu nome? Fica de pé aí, Paulo, estou te vendo aí. Sábado esse moço estava lá na praça, Barão Homem de Melo. E eu convidei: vem para o evangelho, vem para a igreja. Onde é? Está o endereço. No domingo ele estava aqui. No domingo ele veio para frente. Glória a Deus. E hoje, para minha admiração, sem eu convidar, ele está aqui. Você pode glorificar a Deus por isso? Pode sentar. Se a gente precisa demonstrar, aí está demonstrado para os irmãos, como que as pessoas estão receptivas, não é? Há um grande número de pessoas interessadas em mudar de vida. E você pode fazer isso. Quero até indicar para o irmão um desafio. Qual o desafio? Participe dessa ação coletiva de evangelização no primeiro sábado de cada mês. Poucos obreiros são vistos nas praças. Parece que eles estão apenas naquela cúpula chamada púlpito e não podem ser vistos lá na praça, entregando um folheto, falando a palavra de Deus. Carregam, ostentam, com bastante razão, o título de pastor, de presbítero, não é? De diácono. Ostentam o título, de evangelista até. Não é? Evangelista quer dizer que evangeliza, né? Mas cadê essa gente? Não é? Se for lhes dado o microfone para pregar, lá estamos nós. Chegarei no horário. Mas se for para entregar um mero folheto, que valor tem isso? Mas eu quero apresentar um desafio aqui essa noite. Que tal você carregar 7 folhetos por semana? E cada dia da semana você pedir a Deus: Deus, me dá uma pessoa. Eu tenho que achar uma pessoa para entregar esse folheto. Bendito seja o nome do Senhor. Ele já faleceu. Ele já faleceu. O nome dele é Josué. Eu caminhei com ele alguns tempos em algumas ruas da cidade. E quando nós íamos fazer os nossos assuntos lá na cidade, ele nunca deixou de levar um maço de folheto. Andava pela rua, para cima e para baixo, um folheto, viu? Comprava um sorvete, está aqui um folheto. Não é? Punha gasolina, aqui um folheto. Por onde andava na calçada, no folheto para um folheto para outro. Hoje a gente parece até que está com vergonha de fazer isso. Folheto não salva, mas a sua atitude pode salvar. A pessoa vai ver no folheto, e o nosso folheto é muito bom, porque o nosso folheto tem lugar até para você pôr o seu nome e o seu telefone. Se você precisar de mais uma palavra, ligue para mim. Eu tenho interesse na sua vida espiritual.
Quantos entendem isso? Amém, meus irmãos? Por que você não faz isso? Faça isso. Vai na universidade, leve os folhetos, não é? Entregue para o professor, entregue para os colegas de aula, não é? Então, mas pastor, e se eles me fizerem uma pergunta que eu não sei responder? Não tem problema, irmão. O que mais tem é pergunta sem resposta. Não se preocupe com isso. Deus vai dar luz para você. Bendito seja o nome do Senhor. E a maior parte dos não cristãos não sabe nem fazer pergunta, irmão. Nem sabe fazer pergunta. Não é? Então, não pense que você vai encontrar um grande cientista em cada esquina, não, irmão. Você vai encontrar gente comum, que está sedento de salvação. E o seu folheto é a semente certa para mudar essa vida. Você pode glorificar a Deus por isso? Terminando. Então tenha sempre um folheto. Crie este hábito para transformar a sua vida. Incentive culto nos lares. Nós estamos prisioneiros do culto nos templos. E gasta dinheiro para fazer templo. Mas faça culto nos lares. Faça culto lá nas varandas, nas garagens. Não é? Quantas igrejas não começaram assim? Façam lá. Não é? Comece a fazer uma oração. Não grandes cultos, 1 hora de culto, irmão. Também o povo precisa descansar. Você vai tomar a noite toda deles. Não é? Então, tenha sabedoria. Deus vai abrir as portas. E por final, Atos 5:42. E todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e anunciar a Jesus Cristo. É no templo e nas casas. Mais uma vez para vocês ficar, não é, bem chateado. No templo e nas casas. Diga aí. No templo e nas casas. Amém, meus irmãos? A última coisa que não pode faltar para que a sua capacidade desenvolva é coragem e ousadia. Atos 1:8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Por que eu estou dizendo isso? Porque o que recebeu um só talento diz, eu recebi o seu talento, e sabia que és um homem severo, e com medo escondi o teu talento. O que impede a progressão, o desenvolvimento, a distribuição, a ampliação dos talentos é muitas vezes um medo. E o remédio para o medo? Poder do alto. Bendito seja o nome do Senhor. Estavam todos trancados, quase 120, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, e encheu a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. A ousadia chegou. Nossa igreja pode ter mais ousadia. Nossas orações podem ir nessa direção. Nossas orações precisam ser ampliadas, nas orações particulares, nas orações coletivas, nas consagrações que estamos vendo agora nos dias de ceia do Senhor. Não tenha medo, irmão. Clame a Deus. Deus abrirá a porta para a palavra e abrirá a janela dos céus para o seu Espírito. Vamos ficar de pé e agradecer ao nosso Deus que nos reuniu aqui essa noite no precioso nome de Jesus. Que não haja em nós baixo compromisso, baixa identificação, baixa compreensão, baixo foco e baixa coragem. Tudo tem que crescer para a glória do Senhor nosso Deus. Tem alguém do seu lado? Vamos orar para agradecer esse culto, esta reunião maravilhosa que Deus nos deu aqui essa noite. Senhor nosso Deus, no nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus, nós pedimos ao Senhor a coragem, nós pedimos ao Senhor a ousadia, nós pedimos ao Senhor o foco, nós pedimos ao Senhor a compreensão, nós pedimos ao Senhor a identificação,
Nós pedimos ao Senhor todas as qualidades necessárias para realizar o teu trabalho. Deus querido, segundo a capacidade de cada um e o talento que o Senhor distribuiu a cada um, faz isso multiplicar na vida da tua igreja. Abençoe em cada congregação e aqui na sede, em cada culto, na casa, na rua, na praça, no templo. Abençoa, levanta ganhadores de almas, levanta embaixadores de Cristo, levanta, ó Deus, Deus querido, discipuladores, integradores na casa do Senhor nosso Deus, contribuintes, leitores da palavra, Deus querido, apaixonados pela palavra do Senhor. Nosso Deus, abençoe o teu povo, Senhor, com sabedoria, com conhecimento, com ousadia. Assim pedimos e assim agradecemos todas estas bênçãos em nome de Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, hoje e para sempre. Todos digamos amém. Dê um abraço no seu irmão. Deus a todos abençoe em nome de Jesus.